Prontinho, professor. Pode dar início, por gentileza. Bom, então boa noite, pessoal. Meu nome é Felipe, sou professor de processo civil, sou defensor público aqui em São Paulo, já fui defensor público no estado do Rio Grande do Sul, fui professor de processo aqui no curso popular na primeira edição, fui uma das pessoas aí que ajudou a construir esse curso, então eu tenho um grande carinho aqui pelo curso e enfim, é muito legal ver como que, né, como que vocês estão até hoje fazendo curso, levando o conhecimento para as pessoas de maneira gratuita. Então é muito legal estar aqui de novo. Então eu agradeço bastante o convite, tá bom? E vamos falar hoje de processo civil. Me pediram algumas aulas, eu combinei de dar a matéria de recursos para vocês, né? Então toda matéria de recursos hoje nós vamos fazer aí uma introdução à teoria geral dos recursos, falar um pouquinho de precedente. Dependendo do tempo, a gente começa a avançar nos recursos de espécie, mas, enfim, certamente vou precisar de mais uma ou duas aulas para concluir, tá bom? Eu vou tentar focar em questões que duas coisas, né? Uma parte mais prática e uma parte que mais cai assim nos concursos, né? Eu não vou, apesar de ser uma aula introdutória, eu não vou ficar gastando muito tempo, com muita teoria, não. É mais para dar assim os fundamentos mesmo que vocês precisam para entender nas próximas aulas os recursos em espécie, né? Falar das características gerais e depois ir passando essas características em todos os concursos, em todos os recursos, tá bom? Deixa eu ver como é que eu faço para projetar isso aqui. Espera aí, que eu vou botar um slide. Aqui. Bom, acho que vocês estão vendo aí, né? Então, vamos lá. Recursos, então, é um dos meios de impugnação das decisões judiciais, né? E aqui, introdutoriamente, fazer uma distinção com vocês, para definir primeiro, né, o que é recurso, e distinguir das outras maneiras de impugnação às decisões judiciais, que são os sucedâneos recursais e as ações autônomas de impugnação. Né? Qual que é a diferença de um e outro recurso? A gente já vai ver a definição. Mas o recurso ele é um mecanismo voluntário dentro da própria relação jurídica processual, então quer dizer, ele não inaugura um novo processo, como é o caso aqui das ações autônomas de impugnação, quer dizer, uma ação rescisória. Por que a ação rescisória não é um recurso? Porque a ação rescisória é um novo processo. Né? Dependendo do ato judicial, cabe um mandato de segurança, cabe uma querela nullitate, uma ação declaratória de nulidade. Né? Isso tudo são meios de impugnar decisões judiciais, mas não são recursos mesma coisa com os incidentes, chamados sucedâneos recursais, né? Como exemplo, o exame necessário, quer dizer, não é voluntário, um pedido de reconsideração, que é para o próprio juízo, ele não tem as características do recurso. Então, hoje e nas próximas aulas, nós vamos nos ater aqui aos recursos, né? Depois, por final, a gente pode falar também de rescisória, de mandado de segurança e de passar os outros meios de impugnação para vocês, tá bom? Então, coloquei uma pergunta aqui, né? O que é recurso? Eu meio que já respondi, né? Então, é um remédio voluntário dentro do mesmo processo, dentro da mesma relação jurídica processual, que permite o reexame daquela decisão. E aqui, a grande maioria dos recursos é para um órgão judiciário hierarquicamente superior, porém, alguns recursos são para o mesmo juízo. O exemplo clássico aqui é o embargo de declaração. Né? Então, embargo de declaração, em algum momento da doutrina houve uma divergência se era o recurso ou não, mas embargo de declaração é um recurso. Enfim, isso já está classificado, isso inclusive no CPC. Né? Então, a natureza do direito de recurso é uma extensão do próprio direito de ação,
ele inaugura um novo procedimento dentro do mesmo processo e, e é um ônus, né, da parte interessada. Por que é um ônus? Porque a parte para obter aquele benefício da utilização daquele recurso, ela precisa cumprir com uma carga, né? Precisa cumprir com esse ônus, ela precisa recorrer dentro daquele prazo, de acordo com todos aqueles requisitos, para que o seu recurso seja analisado. Aqui coloquei só genericamente, né, só para dizer que dos despachos não cabe recurso. O que esse artigo está dizendo? Que para ter um recurso é necessário que seja uma decisão, né, um provimento jurisdicional de cunho decisório, né, aquelas decisões, aquelas que a gente chama de decisão, mas enfim, aqueles despachos meramente protocolares, de impulso, que não têm cunho decisório, deles não cabe recurso, né? Hoje, não dá para falar também no novo código de que toda decisão com cunho decisório cabe recurso, porque agora as hipóteses de recurso são taxativas, né? Principalmente, e a gente vai ver isso na aula de agravo de instrumento, as decisões interlocutórias ela tem uma recorribilidade limitada, né? Não são todas as decisões interlocutórias das quais cabem recurso. Isso a gente vai ver provavelmente na aula que vem sobre agravo. O recurso ele está fundamentado no duplo grau de jurisdição. Entende-se que uma reanálise, né, do mesmo caso por um outro magistrado, aí no caso, né, normalmente mais experiente, porque ele é mais antigo na carreira, hierarquicamente superior, normalmente por um colegiado, entende-se que isso, em tese, conseguiria-se uma decisão mais precisa, uma decisão melhor. A gente sabe que na prática não é muito assim, mas o recurso ele está fundamentado também na própria insatisfação humana, né? Vocês que advogam, vocês sabem que você fala para o seu cliente, pô, perdeu, acabou, ele vai falar, pô, mas como assim, né? Uma coisa não, perdeu, recorremos e não deu certo. Aí a pessoa fica até mais conformada, né? Quando ela perde duas vezes. Mas, enfim, em alguns casos a gente ganha o recurso, em alguns casos a gente perde, eu acho que essa é a pior notícia para dar, né? Quando você ganha em primeira instância e perde em segunda. Mas, enfim, esse é o fundamento aqui filosófico, a razão de existir dos recursos, né? Aqui, importante dizer que as hipóteses de recurso são taxativas, isso aqui no código ele elenca, artigo 944, ele diz quais são os recursos. Aqui eu coloquei só para constar, depois a gente vai ver um a um, tá bom? Nas próximas aulas vamos estudar cada um deles. Dito isso, eu já passo a olhar com vocês os princípios, né? Os princípios recursáveis. Primeiro, duplo grau de jurisdição. Ele não está expresso na Constituição. A doutrina diz que ele está implícito. Está implícito aonde na Constituição? Quando a doutrina diz, né, que quando a Constituição prevê a competência dos tribunais, então, quer dizer, a Constituição vai lá dizer que o Tribunal de Justiça e que o TRF vão processar os recursos de primeira instância, diz que o STJ vai processar o recurso contra a lei, o recurso especial, contra a violação de lei federal. Nisso ela estaria implicitamente prevendo o princípio do duplo grau de jurisdição. E aqui vocês têm que tomar bastante cuidado, quem vai fazer prova, porque pode ser objeto de alguma pegadinha ou alguma confusão, porque no processo penal, a Convenção Americana de Direitos Humanos, que tem status, segundo a STF, de norma supralegal, então quer dizer, uma norma, isso aí vocês devem ver ou devem ter visto em direitos humanos, que está acima das leis e abaixo da Constituição, ela prevê expressamente o duplo grau de jurisdição. Porém, é apenas para o processo penal, está expresso lá na CAD, né? Então, o duplo grau em processo civil não está previsto expressamente em lugar nenhum, está implicitamente previsto. E aqui trouxe uma questão, isso aqui já é uma questão antiga, mas que fica o registro aqui nessa parte do duplo grau, o artigo 34 da lei
de execuções fiscais diz que das sentenças de primeira instância proferidas, né, nas execuções fiscais, em valores inferiores a 50 o RTN, que é um valor tabelado ali, que ele vai sendo registrado, não se admite recurso para uma instância superior. Cabe apenas embargos infringentes, embargos de declaração. Discutiu-se durante algum tempo a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade disso, mas entendimento do STJ, do STF, né, já tem um bom tempo esse entendimento de que é constitucional, sim, e que isso é compatível com devido processo legal, contraditório, tá bom? Então, essa é uma hipótese. Esse artigo 34 da Lei de Execuções é uma hipótese em que o duplo grau está mitigado, né? Vamos lá. Outros princípios. Taxatividade, então, quer dizer, só a lei pode criar recursos, recursos são aqueles que estão previstos em lei, e não, né, não pode inventar um recurso. Existem alguns recursos no STF que são regimentais, porém, tem uma questão aí que o regimento do STF é antigo, então ele foi recepcionado como lei ordinária, lei complementar, então recursos tem que estar previsto em lei, né? Princípio da unicidade, também chamado da unirrecorribilidade ou singularidade. Para cada decisão, há apenas um recurso adequado. Então, o que isso significa? Contra uma sentença, vai caber simplesmente a apelação. Mas teve uma parte da sentença que decidiu tutela provisória, e tutela provisória está no artigo 1015 que cabe agravo. Não importa, vai caber só a apelação em razão do princípio da unicidade. Tem exceção? Tem, como tudo no direito, principalmente no processo civil, tem exceção. São os embargos de declaração, que cabem contra praticamente todas as decisões judiciais e sem prejuízo, né, do próximo recurso que vai interpor. E o recurso especial e o extraordinário, que são recursos simultâneos, você interpõe ao mesmo tempo contra a mesma decisão, se cabíveis, né? Por quê? Isso a gente vai ver na próxima aula, né? O recurso especial e o recurso extraordinário, eles têm uma limitação na cognição. O recurso especial, ele trata basicamente, né, de questões federais, questões de lei ordinária, lei complementar, e o recurso extraordinário de questões constitucionais, né? Então, é por isso que, nesse caso, há uma exceção ao princípio da unirrecorribilidade e cabem dois recursos contra a mesma decisão simultaneamente. Fungibilidade recursal. Isso aqui também é bem importante. O que acontece, né? Em tese, deveria ser preto no branco, né? Quer dizer, contra esse recurso cabe apelação, contra esse recurso cabe agravo, contra esse recurso não, contra essa decisão cabe apelação, contra essa decisão cabe agravo. Porém, a cada nova legislação, a cada mudança de código, a cada reforma no código, surgem dúvidas objetivas sobre o cabimento de recurso. Muitas vezes não é muito claro qual recurso é cabível, às vezes por má técnica legislativa, às vezes por dúvidas de interpretação mesmo, e a pessoa, e o advogado, o defensor, o promotor fica realmente sem saber qual recurso é cabível. Parte da doutrina diz uma coisa, parte da doutrina diz a outra. E, nesse caso, admite-se o que se chama de fungibilidade recursal. Quer dizer, se houver, aqui eu coloquei os requisitos, né? Dúvida fundada, inexistência de erro grosseiro, inexistência de má-fé, admite-se um recurso pelo outro. Quer dizer, nessa hipótese aqui, o código é muito obscuro, não sei se cabe agravo, não sei se cabe apelação. Admite-se um recurso pelo outro. A jurisprudência antiga, já no antigo CPC, dizia que você tem que interpor o recurso no prazo do menor deles, mas isso perde um pouco já o sentido hoje, que os prazos são iguais, né? Em alguns casos, a fungibilidade expressa, que o próprio código diz que, em determinadas hipóteses, se opostos embargos de declaração contra a decisão monocrática, pode o relator recebê-los como agravo regimental, e também há uma fungibilidade entre o recurso especial e o recurso extraordinário, que a gente vai ver mais para frente, na próxima aula, mas isso
Isso é para evitar uma jurisprudência defensiva, quer dizer, para evitar de você interpor um recurso especial, o STJ falar que aquilo na verdade é constitucional, e aí ou você interpor um recurso constitucional e o extraordinário, o STF falar que isso é infraconstitucional e você ficar sem ter os seus recursos negados. Então isso aqui a gente vai ver melhor mais para frente, mas já fica o registro aqui, lá na frente a gente retoma. Outros princípios. Isso aqui que eu preciso citar mesmo, porque a doutrina menciona o princípio da dialeticidade, quer dizer, sempre tem que observar o contraditório, voluntariedade, recurso. Isso aqui vem da própria definição de recurso. Né? O recurso é sempre voluntário, né? Por definição. Se não for voluntário, não é recurso. Princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias. Então, quer dizer, isso já vem aqui mais no novo CPC, né? Só admitido recurso contra decisões interlocutórias em hipóteses excepcionais, hoje hipóteses taxativas, né? E princípio da vedação a reformácio impérios. Não se pode, no julgamento de um recurso, é um princípio bem importante no processo civil, mais importante ainda no processo penal, né? Que o tribunal não pode, no julgamento do recurso, proferir decisão mais desfavorável ao recorrente. Vamos continuar? E aqui nós vamos para efeitos do recurso. Aqui a coisa começa a ficar mais importante e mais complicada também. Listei aqui os principais efeitos. Esses 3 primeiros aqui são os principais. Nós vamos falar de cada um dos 6, tá bom? Primeiro, efeito devolutivo. Devolutivo, o nome ele é um pouco confuso, mas entendam o devolver como transferir. Transferir para o tribunal aquela matéria. Então, quer dizer, você, recorrente, está transferindo a matéria do juiz de primeira instância para o tribunal. Por que chama devolver, né? Porque lá no começo da jurisdição, onde a jurisdição entendia-se que ela era monopólio do soberano que cedia para os juízes, à medida que você recorria, você devolvia a apreciação daquela matéria às instâncias superiores e ao soberano ali que voltava a ter a competência para julgar aquilo. Por isso que é devolver. Mas entendam isso como transferir. E o efeito devolutivo ele tem 3 dimensões, tá? E aqui a pessoa faz muita confusão. Vamos primeiro falar da dimensão horizontal. Então, horizontal, a vertical e a subjetiva, que diz respeito àquelas pessoas, quem vai sofrer os efeitos do recurso ou não. Então, primeiro, a dimensão horizontal. E isso aqui está expresso no artigo 1002. A decisão pode ser impugnada em tudo ou em parte. Você só devolve ao tribunal, você só transfere ao tribunal aquela matéria, aquele capítulo da sentença ou aquele capítulo da decisão contra a qual você interpôs um recurso. O que isso significa? Você tem uma sentença que decidiu sobre danos materiais, lucros cessantes, danos morais e correção monetária. Se eu apelei só do lucros cessantes, não importa, o tribunal só vai poder decidir sobre aquilo. O recurso, se eu apelei sobre tudo, o tribunal pode decidir sobre tudo. Tem um brocardo, né, que é uma expressão latina antiga, que diz tanto devolutum quanto apelato. Então, quer dizer, o tribunal só pode conhecer daquilo que você apelou. Mas isso é definido pelo próprio recorrente, né? Então, aquela matéria da qual você não recorreu, aquilo transita em julgado, né? Hoje já houve divergência contra isso, mas hoje já é tranquilo em se dizer que o trânsito julgado pode se dar em etapas, quer dizer, cada capítulo da decisão transita em julgado separadamente. Hoje, inclusive, é possível uma sentença parcial, né? Hoje está expresso no CPC que o juiz pode decidir determinada questão definitivamente e continuar o processo sobre aquelas questões não decididas. Isso é muito comum em divórcio, quer dizer, já decreta o divórcio e continua o processo para discutir, enfim,
guarda ou para discutir partilha, né? Se não houver recurso contra aquela primeira decisão, aquela decisão já transitou em julgado. Então, mas voltando, né? Então, no efeito evolutivo, na extensão horizontal. Então, só é devolvido ao tribunal aquele capítulo, aquela matéria, objeto de impugnação pelo recorrente. E aqui eu abro só um parênteses para falar desse efeito obstativo, que na verdade é um nome que dão para o efeito que o recurso tem de obstar o trânsito em julgado daquele capítulo da decisão. Então, quer dizer, a partir do momento que você recorreu, ele obsta o trânsito em julgado. Isso que se chama de efeito obstativo. Não é uma coisa muito importante, mas é uma classificação que a doutrina traz que pode ser objeto de questão para vocês, tá bom? Vamos continuar. A dimensão vertical do efeito evolutivo, que é a profundidade, né? Essa é mais difícil de entender. Dentro daquela matéria devolvida à segunda instância, dentro da dimensão horizontal do efeito devolutivo, então, quer dizer, toda aquela matéria, dentro daquele ponto que foi levado ao tribunal, o tribunal pode analisar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, todos os fundamentos daquilo, mesmo que não tenha sido argumentado no recurso e mesmo que não tenha sido discutido. Vou dar um exemplo. Aquela mesma coisa, você recorre. Quer ver? Vou fazer aqui um desenho, não sei se vocês conseguem ver aqui. Imagina uma sentença, eu tenho aqui o primeiro, a sentença discutiu aqui. Será que eu consigo escrever aqui? Não consigo. Ó. Bom, não estou conseguindo digitar aqui. Ah, consigo. Então, a sentença aqui, ó, é uma sentença com os capítulos danos materiais. Aqui, danos morais. Putz, que beleza de desenho. Danos morais. Aqui, correção monetária. Não. Tá, ficou péssimo, né? Mas, enfim, isso aqui é uma sentença e nós temos três capítulos. O capítulo que decidiu pelos danos materiais, o capítulo que decidiu pelos danos morais e o capítulo que decidiu pela correção monetária. Então, vamos lá, você é o Vitor aqui, é o advogado, ele apelou aqui só dos danos materiais, né? Esqueceu de apelar, não quis apelar do resto, apelou só dos danos materiais. Ele é o... Não, vamos fazer uma... Ele perdeu, então o cliente dele era o réu, ele perdeu, o cliente dele foi condenado a danos materiais, danos morais, com uma correção monetária muito esquisita também. É, é, Aí o réu, o cliente dele falou, não, apela só dos danos morais aí, os danos materiais eu pago, tá tranquilo. Ele apelou só dos danos morais. Ele apelou disso aqui, então só essa matéria, só os danos morais foram devolvidos ao tribunal. Todo o resto transitou em julgado, tá bom? E aí o tribunal, quando ele foi analisar o negócio, ele falou, nossa, mas o direito que se baseia esse processo aqui, ele tá prescrito. O tribunal pode reconhecer isso? Mesmo não tendo sido objeto? Pode, porque prescrição é matéria cognoscível de ofício e pela profundidade do efeito evolutivo, o tribunal pode analisar qualquer matéria que sirva de fundamento aqui para esses danos morais. E, tudo bem, então o tribunal falou, não, está prescrito isso aqui, esses danos morais, então está prescrito. Mas e os danos materiais? O que a gente faz com ele, né? Porque está prescrito também. O tribunal pode reconhecer a prescrição aqui dos danos materiais?
que vocês acham? Pode falar aí. Não deixa eu falar sozinho, não. Eu acho que pode ter uma coisa de ordem pública, será? Uma prescrição, talvez? Então, não pode. Por quê? Ele pode, e aqui que está a distinção do profundidade do efeito evolutivo e da horizontalidade, né? Da dimensão horizontal e da dimensão vertical. Na dimensão vertical, correto, ele pode reconhecer prescrição porque é matéria de ordem pública, só que ele está limitado pela extensão horizontal do efeito evolutivo. A gente levou para o tribunal apenas a questão dos danos morais. A gente não levou para o tribunal a questão dos danos materiais. Então, isso aqui transitou em julgado, tá bom? Então, transitou em julgado, transitou em julgado. É aquela questão, tanto no evolutum quanto apelato. O tribunal só pode conhecer daquilo que lhe foi devolvido na extensão. Então, se eu tenho danos materiais, eu tenho danos morais, eu só devolvi danos morais para o tribunal só pode reconhecer aquilo, tá? Então, esse que é isso que é a profundidade, né, do efeito evolutivo. Há quem chame isso aqui, né, de reconhecer matérias de ordem pública de ofício de efeito translativo, né? Vocês já viram que parte da doutrina adota isso não, parte da doutrina não, mas é importante vocês saberem. E havia, sim, essa discussão, muita gente, até o CPC antigo, né, tinham essa posição que você colocou, que por conta de ser uma matéria de ordem pública, esse efeito translativo não estaria limitado pela, pela, pelo efeito, pela dimensão horizontal do efeito evolutivo. Mas o novo CPC ele deixou bem claro, no artigo 1013, que é esse aqui, serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado, né? Então, ele expressamente adotou essa teoria dos capítulos da sentença. Então, capítulo de sentença não impugnado é capítulo de sentença transitado em julgado, tá bom? E, enfim, o STF já entendia assim, grande parte da doutrina também, tá? É, coloquei aqui o Nelson Neri, por exemplo, entendia que não, mas isso no CPC antigo, né? No CPC novo ele acabou com essa discussão. Por fim, ainda em efeito devolutivo, nós temos a dimensão subjetiva, também chamado de efeito extensivo, que é ah, o, isso aqui é em processo com mais com um litisconsorte, né? O recurso de um aproveita o outro, é basicamente essa dúvida aqui. A regra é que não aproveita, tá? Tem um artigo, o artigo 1005, ele que fala disso, ele é um artigo bem confuso, tá bom? Se vocês só lerem ele, ele é bem confuso, porque diz que o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos interesses. Na verdade, esse artigo está dizendo sobre o litisconsórcio unitário, né? Apenas é o que a doutrina e o STJ entende. Coloquei aqui um julgado do STJ, em não se caracterizando litisconsórcio unitário, a interposição de recurso pelo litisconsórcio não aproveita os demais. Então, o que é o litisconsórcio unitário? É aquele litisconsórcio em que a relação jurídica ela tem que ser decidida de maneira igual para todos. Então, quer dizer, imagina um caso, vamos pensar, uma investigação de paternidade pós-mortem, que a pessoa, que o suposto filho tem que ingressar contra todos os herdeiros. Não pode ter uma sentença que com relação. Aí um herdeiro só recorre. Você não pode ter uma sentença diferente para cada herdeiro. Não vai falar que o falecido era pai em fase de um herdeiro e não de outro. Então, isso é uma hipótese de consórcio unitário. Hipótese também de solidariedade passiva, né? Quer dizer, quando a obrigação é comum, quando a questão tem que ser decidida uniformemente. Então, é apenas nesses casos em que há essa extensão subjetiva. Nos outros casos, o recurso de um não aproveita do outro. Tá bom? Aqui, gente, um outro efeito importantíssimo é o efeito suspensivo, tá bom?
Isso aqui é, enfim, importantíssimo para a prova e para o nosso dia a dia, né? A gente está sempre pedindo efeito suspensivo ou lidando com isso aqui, porque isso aqui diz respeito na verdade, não é nem o efeito do recurso, não é o efeito da decisão impugnada, né? Basicamente aquela decisão impugnada, ela produz efeitos desde então, ou ela só vai produzir os efeitos depois do julgamento do recurso? Então, via de regra, recurso não tem efeito suspensivo. Essa é a regra geral, óbvio, como vocês sabem, tudo tem 1 milhão de exceções, mas a regra geral é recurso não tem efeito suspensivo, a menos que a lei diga o contrário. Alguns recursos têm efeito suspensivo ex lege. Por exemplo, a apelação, que é o recurso mais comum. A apelação, a regra é que ela tem efeito suspensivo. Agravo já é o contrário. O agravo ele cai na regra geral. Agravo não tem efeito suspensivo, então a decisão interlocutória ela tem efeito desde então, e é por isso que a gente, quando tem uma decisão, um agravo, a gente tem que correr lá para o desembargador para pedir efeito suspensivo para o recurso, justamente porque o agravo não tem efeito suspensivo, né? Porque os desembargos de declarações vão ter sempre o mesmo efeito do recurso principal, né? Isso aqui não tem muita dúvida. Depois, dentro de quando a gente chegar nos recursos, a gente vai tratar do efeito suspensivo e de outros efeitos dentro daquele próprio recurso. Então, depois eu vou falar mais do efeito suspensivo na apelação, que ela tem exceções, enfim, isso a gente vai falando mais para frente, tá bom? O efeito substitutivo, o que é esse efeito? Basicamente, isso aqui é só um nome para uma questão que, quando há uma reforma de uma decisão, quando o teu recurso é provido, né, ou quando, na verdade, quando o recurso é conhecido e o tribunal analisa o mérito, na verdade, falei errado, não é só quando há reforma, mas quando o tribunal analisa o mérito daquele recurso, há uma substituição. Então, quer dizer, o que daquela sentença por aquele acórdão, né? Então, aquela nova decisão ela substitui a primeira. É bem isso, é bem simples, tá? É só isso aqui mesmo. O efeito regressivo. O efeito regressivo é importante também, que é a possibilidade de, após a interposição do recurso, o próprio juiz prolator da decisão se retratar. Isso existe em alguns recursos. Sempre vai ter no agravo de instrumento. Na apelação, vai ter, naquelas apelações que extinguem o processo sem o exame, contra a sentença de extinção do processo sem o exame do mérito, apelação contra a decisão de julgamento liminar de improcedência e em qualquer apelação do ECA. Isso aqui é meio chato, mas assim, é bom vocês decorarem essas hipóteses, porque isso aqui às vezes é objeto de pergunta em concurso, e isso aqui é uma coisa que quem vai fazer uma segunda fase, por exemplo, tem sempre que ficar atento, porque se você faz ali uma apelação do ECA e não pede esse efeito regressivo, esse juízo de retratação, você vai perder um pontinho. Então, isso aqui é uma coisa que a gente sempre tem que estar atento, tá bom? Normalmente, eu nunca vi um juiz se retratar em efeito regressivo, mas está no código, enfim, a gente tem que saber. Bom, agora sobre a admissibilidade dos recursos, tá? Todos os recursos, eles têm dois juízos. Então, o que é o juízo, né? Tem duas análises. Então, primeiro se faz um juízo de admissibilidade, e daqui a pouco a gente vai ver todos os requisitos de admissibilidade, e um juízo de mérito. O juízo de mérito é o juízo sobre o próprio pedido recursal. A admissibilidade e aqui em recurso se usa um termo, certo? Vocês já devem ter ouvido, se o recurso vai ser conhecido ou não vai ser conhecido. Significa admitido ou inadmitido. Quando vocês veem, o tribunal conheceu, o tribunal não conheceu do recurso. Está se falando sobre esse juízo de admissibilidade, tá? E aí, quando se fala em mérito, a gente fala em provimento ou não provimento do recurso.
Aqui eu coloquei um cuidado nos recursos especial e recurso extraordinário. Hoje, além do juízo de admissibilidade e do juízo de mérito, tem um juízo que o código chama de juízo de seguimento, que está relacionado com aquelas questões com, principalmente questão de precedente. Se o recurso está ou não de acordo com o precedente, se ele está. A gente vai ver bem essas hipóteses quando a gente for falar de recurso extraordinário e recurso especial, tá bom? Mas só colocando essa ressalva aqui, para a gente ficar claro que nesses casos vão ter que ser três juízes. Vai ter porque o tribunal, o relator do recurso especial, o relator não, o presidente do tribunal, ele pode dar seguimento ou negar seguimento ao recurso especial quando ele está em consonância ou está contrário ao precedente do Tribunal Superior. E aí depois ele vai admitir ou inadmitir e depois ele vai julgar o mérito. Enfim, para quem nunca viu isso, não se preocupe, a gente vai ver isso com bastante detalhe na próxima aula. Isso é um tema bem importante. Foi até objeto não sei se vocês chegaram a ver o último concurso aqui da Defensoria de São Paulo, da prova da segunda fase. Foi bem uma questão, a peça foi bem sobre essa questão do juízo de seguimento, salvo engano, no recurso especial. Quando a gente for para a aula, eu tento resgatar a questão aqui para a gente fazer. Mas foi o que pegou bastante gente aí, a confusão desse juízo de seguimento com o juízo de admissibilidade. Bom, tá. Aqui eu ainda coloquei uma pergunta, né? Quem faz o juízo de admissibilidade do recurso? E a resposta é: depende do recurso, tá? Cada recurso tem uma sistemática própria dentro dos recursos em espécie, a gente vai ver o de cada um. Aqui, o que eu coloco de importante, está novo o CPC no meu slide, né? Você denota um pouco a idade do professor, porque o CPC já tem uns 10 anos esse ano, mas isso é uma coisa que cai bastante, que é a apelação, quem faz o juízo de admissibilidade é o tribunal, não antigamente eram o juiz de primeira instância fazia um primeiro juízo de admissibilidade, isso acabou, tá? Mas quando a gente for ver a apelação, a gente vê isso de novo. E aqui nós vamos para o juízo, para os pressupostos de admissibilidade dos recursos. E aqui a doutrina divide em pressupostos intrínsecos e pressupostos extrínsecos. Pressupostos intrínsecos é relativo ao próprio direito de recorrer, ver se aquela parte tem ou não direito de recorrer daquela maneira naquele caso. São legitimidade, interesse e cabimento. Vamos ver cada uma dessas hipóteses. E os pressupostos extrínsecos são relativos à forma, ao modo de recorrer. E aí, basicamente, se a parte fez tudo certo ali no recurso, que é tempestividade, regularidade formal e preparo. Legitimidade, então, primeiro. Quem é legítimo para recorrer? Aqui, genericamente, tem no artigo 996, o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado, pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica, quando assim atuar. Aqui, gente, isso aqui é bem assim, não tem tanta discussão, não tem muito o que explicar aqui. O que eu acho importante aqui, uma questão que eu já vi também sobre objeto de indagação é a legitimidade do amicus curiae, né? Que ele pode opor embargo de declaração e pode recorrer da decisão que julga o IRDR. Nós vamos ver IRDR também, tá? Que é o incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, acho que isso pode ser objeto de questão, já foi objeto de questão. São só essas duas hipóteses que o amicus curiae pode recorrer, tá bem? Depois de ver se a parte é legítima, verifica-se o interesse, né, o interesse recursal. Interesse é utilidade mais necessidade. Então, é bem simples também. Utilidade. É possível que aquela parte obtenha uma situação prática mais vantajosa naquele recurso? Isso acaba se confundindo com a sucumbência, né? A parte que perdeu, em primeira instância, quer dizer, a parte que ganha não pode recorrer, né? Tem aquela discussão se a parte que ganhou pode
recorrer para mudar o fundamento, né? Isso aqui no Código, acho que no processo penal tem uma discussão assim, aqui no processo civil não tem. Ganhou, não é sucumbente, não tem interesse em recorrer. E a necessidade que é a indispensabilidade do recurso para o fim almejado, né? Para a reforma daquela decisão. Cabimento. É bem simples. A análise da adequação, da tipicidade, né? Da hipótese legal de recurso e daquele recurso apresentado. Então, quer dizer, contra a sentença cabe apelação. Então, você fez uma apelação contra uma sentença, legal, o recurso é cabível. Isso aqui é bem simples também. Tempestividade. Aqui a gente tem algumas questõezinhas que são um pouco mais, podem ser mais interessantes. Então, todos os prazos no Código de Processo Civil são de 15 dias, tá? Exceto os embargos de declaração, que são 5. Em se tratando de Código de Processo Civil, sempre dias úteis, né? Mas coloquei aqui algumas exceções, que são exceções previstas em outras leis que continuam em vigor. 10 dias para interpor recurso inominado no JEC, 5 dias para... Isso aqui é uma exceção é bem específica, né? Isso aqui não tem... 5 dias para interposição de agravo contra a decisão do relator que indefere petição inicial de mandado de injunção. E aqui uma exceção bem importante para nós da Defensoria, que é o prazo de 10 dias para todos os recursos do ECA. Né? Isso é bem importante. Lembrando que, de acordo com a Lei Complementar 80 de 94, artigo 128, inciso 1º, e de acordo com o CPC também, artigo 186, a Defensoria tem prazo em dobro para todas as manifestações de todos os recursos. Aqui tem um artigo importante também. Esse aqui. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. O que acontecia bastante antes do CPC de 2015, que se às vezes a parte se antecipava, havia decisão no ESAG e enfim, se antecipava e protocolava o recurso antes da publicação, antes da intimação. Alguns tribunais diziam que esse recurso era intempestivo, porque o prazo ainda não havia começado. Isso, né, claramente é um absurdo. No CPC acabou, o antigo CPC já acabou com isso. Então, é tempestivo o ato praticado antes do termo inicial, é tempestivo o recurso antes do termo inicial. Lembrete aqui, né, o prazo se conta em dias úteis. Aqui, então aqui o caput desse artigo é bem simples, o prazo para interposição conta-se da data em que as partes são intimadas. E aqui tem uma questão bem interessante, bem importante aqui para nós na Defensoria Pública, importante para o Ministério Público também. Pelo Código, por esse artigo aqui do Código, os sujeitos previstos no caput, né, que na verdade são todos os advogados, a Defensoria, o Ministério Público, considerar-se-ão intimados em audiência quando esta for proferida a decisão. Isso aqui está em contrariedade com uma prerrogativa da Defensoria Pública. A Defensoria Pública tem prerrogativa de intimação pessoal com vista dos autos. Então, aqui, enfim, né, tem uma discussão, mas os tribunais superiores já entendem bem tranquilo que, apesar aqui, ó, a despeito da presença do defensor público na audiência de instrução e julgamento, a intimação pessoal da Defensoria Pública somente se concretiza com a respectiva entrega dos autos com vista em homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa e, enfim, a nossa prerrogativa, né? Isso aqui é uma questão já antiga, mas é uma questão que volta e meia aparece. Quer dizer, a Defensoria abriu uma nova unidade numa comarca que não tinha defensoria antes, e aí na hora que você chega, o juiz não está acostumado, e na hora que a gente vê, não está vindo intimação das sentenças, eles estão certificando trânsito em julgado, porque precisa intimar mesmo nós estando presente na sentença, o mesmo vai para o Ministério Público. Outra questão importante que está aqui nesse parágrafo 6º do artigo 1003
é a comprovação de feriado local no ato da interposição do recurso, né? Feriado, isso aqui principalmente para recurso para os tribunais superiores, né? Muitas vezes há feriados no estado, quer dizer, 9 de julho aqui é feriado, só que você recorre por ST, você apresenta seu recurso especial, que quem vai julgar é o STJ, você apresenta aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. Só que o STJ, ele não tem a obrigação de saber quais são os feriados de cada comarca, de cada tribunal, né? Então, você tem que comprovar. Então, se você for utilizar todos os dias do prazo e alguns dias do seu prazo for no 9 de julho, ou for algum dia que o Tribunal de Justiça de São Paulo esteja fechado, há que se comprovar no ato da interposição do recurso, tá? Isso é uma questão que o STJ leva bem a sério e ele julga bem recorrentemente, recursos intempestivos em razão disso daqui. Há alguns feriados, inclusive, que a gente acha que são nacionais, mas não são. Tinha uma discussão sobre segunda e terça-feira de carnaval. Eu não me lembro eu não me lembro agora qual que foi a decisão final do STJ, mas muitos recursos estavam sendo julgados intempestivos por conta dessas datas, que não tinha sido comprovado feriado local, que na prática é um feriado nacional. E eu lembro que isso estava para ser julgado pela Corte Especial. Vou ficar devendo o que o STJ decidiu, porque eu não lembro agora, posso até olhar depois. Mas, enfim, isso fica mais a ressalva para vocês tomarem cuidado, se estiverem recorrendo, principalmente para o STJ, sempre juntar os feriados, tá? Sempre no site do tribunal vai ter uma tabela, um calendário com provimento, com as datas dos feriados. Bom, preparo. O que eu preparo? Preparo são as custas, né? É o valor. Isso aqui, para nós da Defensoria, não é tão importante, porque a maioria dos nossos assistidos tem justiça gratuita, mas isso é uma questão bem importante para a advocacia, enfim. Então, o preparo tem que ser comprovado no ato da interposição, né? E o não recolhimento causa deserção. Deserção é a pena para um recurso não preparado, para aquele recurso em que não se recolheu as custas. Então, o recurso é julgado deserto, significa que seu recurso foi indeferido, digamos assim. São dispensados de preparo, quem goza de legislação legal, o Estado, o Ministério Público, enfim. E aqui tem algumas regras importantes, que são essas aqui. Se o preparo for recolhido errado, se você recolher menos do que deveria, e às vezes isso acontece porque muitas vezes os provimentos que definem as custas são confusos mesmo, muda de tribunal para tribunal, muda dependendo da natureza da causa, muda dependendo do valor da causa, muda em relação à natureza da condenação. O advogado tem que ser intimado para suprir e para recolher o valor correto em 5 dias. Isso aqui foi uma novidade, digamos assim, né, do CPC de 2015, porque antigamente isso aqui era indeferido direto. Então, recolheu errado, tem essa possibilidade de complementar em 5 dias. E aí, se complementar errado, aí é julgado deserto. É diferente, e aí observar isso, para o recorrente que não comprova no ato da interposição o recolhimento. Isso está no parágrafo 4º. Ele vai ser intimado, nesse caso, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Então, na dúvida do valor de recorrer, recolhe alguma coisa, ainda que esteja errado, e depois em 5 dias complementa, né? E aqui o parágrafo 5º é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, aqui na forma no parágrafo 4º. Então, quer dizer, se intimado você recolher em dobro errado, aí não tem direito à complementação, tá bem? Outro pressuposto é a regularidade formal da interposição e do processamento. Isso aqui são requisitos formais, quer dizer, número do processo, parte, documentos obrigatórios, isso alguns casos agravo. Hoje em dia, com o processo eletrônico, não tem mais tanto isso no agravo, mas antes tinha que formar um instrumento com os documentos obrigatórios, se faltasse um documento,
enfim, o agravo não era conhecido. Outro tema aqui ainda em teoria geral do recurso é a desistência e a renúncia do recurso. Desistência é diferente de renúncia. A desistência é posterior à interposição do recurso, a renúncia é anterior, né? Desistência, diferentemente da ação, né? Depois de citado o réu, você só pode desistir com a concordância dele. No caso do recurso, não. A qualquer tempo, o recorrente pode desistir do recurso, independente do grau de jurisdição que esteja. O que eu acho importante aqui é esse parágrafo único do 9988, que é: o que acontece se você desistir de um processo que está afetado para julgamento em recurso repetitivo no STJ, ou um processo que está afetado para a tese de repercussão geral? Você pode desistir do seu recurso individual, porém, essa desistência não vai impedir a análise da questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida ou daquela cujo julgamento já tenha sido afetado. Isso aqui por quê, gente? Quando essas técnicas, né, de julgamento, selecionam-se alguns recursos representativos da controvérsia. Se não existisse esse parágrafo, esse mecanismo, a parte poderia olhar, poderia pensar, nossa, mas acho que o tribunal ele vai dar uma decisão contrária aqui aos interesses dos meus representados, vou desistir desse recurso, e aí o tribunal perderia a oportunidade de julgar aquela tese de repercussão geral. Então é para isso que existe esse dispositivo aqui. Você pode desistir do seu recurso individual, mas isso não prejudica o julgamento repetitivo. A renúncia também independe da aceitação de outra parte. É possível aqui uma questão interessante, é possível fazer um negócio jurídico processual e realizar a renúncia de recursos antes mesmo do começo do processo, ou já logo no início do processo. Outro conceito que a doutrina traz é a aceitação, né? A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Considera essa aceitação ato incompatível com a vontade de recorrer. Então, isso aqui é mais para vocês saberem, porque isso aqui está no código, isso aqui está na doutrina, isso pode ser objeto de questão, mas isso é aquela coisa meio difícil de acontecer na prática, né? É difícil pensar um ato que até um cumprimento espontâneo de uma decisão, acho que é até discutível se isso configuraria uma aceitação ou não da decisão e uma renúncia ao direito de recorrer. Mas, enfim, o que se diz é que a aceitação expressa ou tácita fulminaria o direito de recorrer por preclusão lógica. Vamos fazer um exercício para a gente dar uma animada aqui, para eu não ficar falando sozinho também. Vamos lá. Isso aqui foi uma questão da Defensoria Pública da Bahia de 2016, tá? Sobre, enfim, teoria geral do recurso. Vamos lá. Analisa as proposições abaixo a respeito dos recursos. Os recursos impedem, em regra, a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em recurso contrário. O que vocês acham dessa aqui? Tá certa ou tá errada? Número 1. Opa, desculpa aí. Peraí, foi mal. E aí? Ninguém?
Ninguém? Tá errada. Tá errada. Por quê? Porque, em regra, não tem efeito suspensivo. E aí. Por isso. Muito bem, alguém prestou atenção no que eu falei. Parabéns. É, exatamente. Recurso, em regra, não tem efeito suspensivo. Essa alternativa está dizendo justamente o contrário. Então, como é que eu vou fazer um. Putz. Tem um X aqui, será? Tá, eu não sei fazer um X aqui. Vamos lá. O recorrente pode. Número 2. O recorrente pode. O que eu fiz aqui? Ó, alguém fez um negócio aqui na tela? Maneiro. O recorrente pode desistir do recurso sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, mas a desistência não impede a análise da questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Pode ser que tá fácil, hein? Tá certo. Isso aí. A Ariana tá mandando bem, muito bem. Acabei de falar. Foi uma das últimas coisas que eu falei, né? A desistência pode desistir sem anuência de ninguém, ele pode desistir, porém, a desistência individual dele não impede a análise da questão, cuja repercussão geral ou aquela objeto de julgamento de recursos extraordinários especiais repetitivos já tenha sido reconhecida, tá bom? Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interposição de recurso e para responder-lhes é de 15 dias. E aí? Certo. Certo também. 4. Os embargos de declaração possuem efeito suspensivo da eficácia da decisão e do prazo para interposição de outros recursos. Falso. Tá errado. Falso, exatamente. Os embargos de declaração eles possuem o efeito do recurso do recurso cabível, né? Então, tá errado. Então, vamos lá. A 2 e a 3 são verdadeiras. Letra B. Certo? Mais uma questão. Acho que em relação aos recursos, é correto afirmar que a sentença deve ser sempre impugnada integralmente, porque devolve toda a matéria impugnada ao tribunal. B. A legitimidade do Ministério Público para recorrer está adstrita aos processos em que é parte. C. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso principal e é cabível na apelação, no agravo, no recurso extraordinário, no recurso especial. Essa aqui eu não falei de recurso adesivo ainda, mas, enfim, dá para saber. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado ou pelo Ministério Público, cabendo ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. E, para desistir do recurso, o recorrente deverá contar com a anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Qual que vocês acham? D. Correto. Letra D. Então, aqui a A. Isso aqui foi o que eu fiquei explicando para vocês sobre a horizontalidade do efeito devolutivo, né? O só devolve ao tribunal aquela matéria impugnada e a matéria impugnada, quem decide é o recorrente. B. O Ministério Público pode recorrer também como fiscal da lei, isso está lá naquele artigo sobre legitimidade, que a gente estudou. Recurso adesivo, de fato, fica subordinado ao principal, mas desses aqui ele só é cabível na apelação. A gente vai ver recurso adesivo mais para frente, tá bom? Isso aqui eu não falei mesmo. A D é exatamente isso daqui. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro e pelo Ministério Público, cabendo a ele, cabendo ao terceiro demonstrar a possibilidade da decisão sobre a relação jurídica
submetida à apreciação judicial, atingir o direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Acho que isso aqui, se não for a letra da lei ali que a gente olhou, é quase, né? E mais uma vez a questão da desistência do recurso que a gente tratou, que já tinha caído, já estava na outra questão. O recorrente não precisa de anuência do recorrido ou dos outros litisconsortes para desistir. Então é a D. Mais uma questão. Deixa eu ver aqui. Tá. Paulo ajuizou. Essa aqui caiu na Defensoria do Amazonas de 2018. Tô tentando trazer dentro dos temas, né, que eu estou dando, questões que caíram em provas de defensoria, tá bom para vocês? Eu acho que é legal a gente ver assim o jeito que essas questões vêm caindo, o jeito que é muito importante, gente. Eu acho que outros professores já devem ter falado isso, né? Mas é bem importante, né, que quem estuda para concurso fazer questões, tá? Porque a gente vê que as questões, as questões, elas não se repetem exatamente, mas os temas se repetem e a gente fazendo questões a gente consegue ver o que é importante, o que é mais importante, o que não é tão importante, tá? O que costuma cair, o jeito que costuma cair, a gente treina, né? A gente estuda e a gente está estudando, a gente está revisando enquanto está fazendo questão, então eu acho que vale a pena quem tiver disponibilidade de tempo separar um tempo aí na semana, um tempo no dia para fazer questões. Vamos lá. Paulo ajuizou ação indenizatória em face de Humberto, postulando condenação ao valor de R$ 30.000 a título de danos materiais e 15.000 a título de danos morais. Ao final da instrução, o juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido de Paulo e condenou Humberto ao pagamento de R$ 25.000 a título de danos materiais e 10.000 a título de danos morais, fixando em 15% do valor da condenação os honorários sucumbenciais. E resignado, somente Humberto é o réu, né, recorreu. Neste caso, ao julgar o recurso interposto, o tribunal competente. Letra A. Poderá majorar o valor da condenação e o valor dos honorários de sucumbência em percentual superior a 20% do valor da condenação. Não poderá majorar o valor da condenação nem aumentar o valor dos honorários de sucumbência. Poderá majorar o valor da condenação e o valor dos honorários de sucumbência até o máximo de 20% do valor da condenação. Não poderá majorar o valor da condenação, mas poderá aumentar o valor dos honorários de sucumbência em percentual superior a 20% do valor da condenação. Não poderá majorar o valor da condenação, mas poderá aumentar o valor dos honorários de sucumbência até o máximo de 20% do valor da condenação. Isso aqui tem uma questão que eu não falei, mas eu achei que valeria colocar essa questão por ela, enfim, falar dos temas que a gente falou. Essa questão dos honorários, que eu não tratei, que seria uma aula de honorários, né, para falar disso. Letra Mas E. é. Deixa eu ver aqui. Exatamente, letra E. Por quê, né? Primeiro, tem a questão que a gente tratou da reformácio impérios, né? Que é o Paulo, quem recorreu foi o Humberto. Se ele recorreu para diminuir o valor da condenação. Então o juiz não pode, em hipótese alguma, aumentar o valor da condenação, porque o Paulo, que é o autor, ele não recorreu. Por que ele pode aumentar o valor dos honorários? Porque no CPC existem os honorários recursais, né? E está expressamente previsto ali no capítulo de honorários que aquele que perdeu o recurso, ele tem que pagar honorários. Então, quer dizer, o Humberto recorre, ele perde aquele recurso, então os valores dos honorários têm que ser majorados, porque ele sucumbiu no recurso também. É basicamente isso. Então, letra E. Agora, gente, eu vou falar com vocês
algumas coisas de precedentes, tá? É pouca coisa, mas passar alguns conceitos importantes e algumas questões gerais, tá bom? Professor, desculpa, eu Oi, posso fazer uma fica à vontade. pergunta? Só antes da Claro, gente mudar o tema? por Porque favor. você falou sobre o prazo do ECA, né? Que é aquele prazo de 10 dias e tal, Uhum. e aplica a sistemática dos recursos do CPC. Eu fiquei com uma dúvida. Por exemplo, a gente ajuiza uma ação no contexto do ECA, sei lá, falando de medida de proteção, não sei. E aí faz um pedido de tutela de urgência. Se Certo. essa tutela ela é indeferida e aí eu quero interpor o agravo, o prazo vai ser 10 ou 15 dias? 10 dias. 10 Todos, dias? no ECA, é o sistema recursal do CPC com o prazo de 10 dias. Por quê? Por expressa previsão do ECA. Está no artigo, acho que é 198, deixa eu olhar aqui. Acho que é isso mesmo. 198, cent- o 198, nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e Juventude, inclusive os relativos à execução, adotar-se ao sistema recursal do CPC com as seguintes adaptações. Então, os recursos são interpostos independente de preparo. E inciso 2. Em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para a MP e para a defesa será sempre de 10 dias. Tá bem? Certo, então, mesmo assim. Obrigada, viu? Imagina. Então, mais alguma coisa, gente? Não? Então vamos aqui para precedentes. Então, primeiro alguns conceitos. Precedente é qualquer julgamento que venha a ser utilizado como fundamento num julgamento posterior. Então, um precedente não necessariamente é um precedente vinculante, um precedente é qualquer julgado que você vai citar numa apelação, você entra lá no site TJ, SESAG, Tribunal de São Paulo, pega lá um julgado, aquilo ali é um precedente que você pode chamar aquilo de precedente, né? Jurisprudência. Jurisprudência é um conjunto de decisões judiciais no mesmo sentido sobre uma mesma matéria proferidas pelos tribunais. E aqui tem uma confusão nesses dois conceitos. Muita gente usa o termo jurisprudência como sinônimo de precedente, mas não é, tá bom? Jurisprudência é um conjunto de decisões. É assim, a jurisprudência do STJ diz que aquele julgado que você procurou no STJ, que você copiou e colou emenda, ele não é uma jurisprudência, tá? A jurisprudência é sempre o conjunto de decisões. Muita gente fala, a jurisprudência, pega uma jurisprudência para mim, vou citar uma jurisprudência aqui. Tecnicamente não está certo. Então, é bom vocês tomarem cuidado numa prova oral, numa prova escrita, escrever essa jurisprudência no sentido errado, tá bom? Súmula é a consolidação objetiva da jurisprudência. Então, o que é? A jurisprudência ela se consolidou em determinado sentido, o tribunal vai e faz o enunciado na súmula, né, para demonstrar objetivamente como é que é a jurisprudência daquele tribunal naquele tema. Aqui, artigo 926 do CPC diz que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. E para isso existem alguns mecanismos, né, que a gente vai estudar nas próximas aulas. Enfim, aqui está que os tribunais vão. Aqui eu só copiei o artigo, não tem muita importância, mas os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes à sua jurisprudência dominante. Então vejam que o código, né, sempre usa jurisprudência nesse sentido, que é o conjunto de decisões mesmo, que é o entendimento daquele tribunal. E ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem se ater às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram a sua criação. Aqui são alguns mecanismos de uniformização da jurisprudência
jurisprudência, né? O código ele vem nesse sentido de tentar uniformizar a jurisprudência, de tentar dar uma força vinculante para para determinados tipos de precedentes. São as súmulas que, enfim, isso já existia, são as súmulas tanto as vinculantes quanto as não vinculantes. E aí, o incidente de assunção de competência, o incidente de resolução de demandas repetitivas, que são aí, foram introduzidos no sistema com o CPC de 2015, e os recursos especial e extraordinário repetitivos, que vêm de algumas de reformas no CPC um pouco anteriores ao CPC de 2015. Aqui, vou passar para vocês também alguns conceitos que eu vi procurando questões, eu vi que caíram em mais de um concurso de defensoria esses conceitos. Conceito de distinguish. O que é o distinguish? É afastar determinado precedente do seu caso concreto. Distinguish, gente, é basicamente o seguinte: você dizer que aquele precedente não se aplica ao seu caso concreto porque o seu caso é diferente, por particularidades do caso concreto, entenderam? É diferente do overruling, que é o próximo termo. O overruling é uma superação do precedente. É dizer que aqui você não discute se o precedente se aplica ou não ao seu caso concreto. Você quer dizer que aquele precedente está errado e você quer superá-lo. Então, vamos supor, quando o STF, vou pegar esse exemplo, não sei se vocês já viram, tinha uma súmula 421 do STJ que dizia que o Estado não deve honorários de sucumbência para a Defensoria Pública, uma tese antiga de que haveria uma confusão entre, os cofres do Estado e da Defensoria Pública, porque a Defensoria é do próprio Estado, enfim. Isso, principalmente a partir da Lei 132 de 2009, e com as alterações constitucionais no regime da Defensoria Pública, isso ficou meio para trás, né? A Defensoria tem autonomia financeira, autonomia orçamentária, só que essa súmula ainda existia e a gente brigava com isso. A gente conseguiu, finalmente, no STF, o STF decidiu isso em sede de repercussão geral, dizendo que não há essa confusão entre cofres da Defensoria e cofres do Estado, e que o Estado, quando é sucumbente numa ação contra a Defensoria Pública, ele tem sim que pagar honorários para a Defensoria Pública e vão para o fundo da Defensoria Pública, né? No caso aqui de São Paulo, vai para o fundo da EDEP, que é a Escola da Defensoria Pública. Isso é um exemplo de overruling. Quer dizer, a jurisprudência era no sentido, e inclusive havia uma súmula no sentido de que o Estado não deve honorários para a Defensoria Pública. Superou-se esse precedente e hoje a jurisprudência é no sentido de que o Estado, quando sucumbente, deve honorários para a Defensoria Pública. É diferente do distinguish, né? Voltando só para fazer para distinguish aquele precedente diz que o bem de família do fiador pode ser penhorado. Mas aí você vai dizer, não, mas no meu caso, veja bem, não foi uma fiança, no meu caso é um contrato de etc, etc. No meu caso não é aquele caso que o precedente regulou. Esse é o distinguish. Outros dois conceitos, esses agora em latim, a ratio decidente e obter ditum. A ratio decidente é a razão de decidir, é o fundamento principal daquele julgamento. Então, a ratio decidente do julgamento do STF, da questão dos honorários da Defensoria Pública, é a autonomia orçamentária, a autonomia financeira da Defensoria Pública. Então, quais são os fundamentos determinantes para aquele presidente? Isso é ratio decidente. Obter ditum é uma parte dispensável da fundamentação. São coisas que os jogadores dizem ali e que não precisariam estar ali. Só, enfim, vocês ligam aí na TV Justiça, vê lá o ministro falando. Às vezes ele começa a tergiversar sobre algum tema e volta para o assunto principal depois. Toda essa tergiversação, toda essa parte que não importa para o julgamento é obter ditum. Outros dois conceitos aqui de precedentes que são
Esse aqui são bem do direito americano, né? É o stare decisis, que é uma palavra em latim, que é um termo em latim, que é essa aqui, né? Stare decisis et non quieta movere. Isso aqui, na verdade, é o princípio, né, lá da Common Law que trata sobre essa observância obrigatória aos precedentes, né? É um princípio ali que diz que os precedentes têm força obrigatória. O binding effect também é da Common Law, e o binding effect é a vinculação, é o nome que eles dão para a vinculação entre o precedente e o caso concreto. Então, essa relação entre precedente e caso concreto eles chamam de binding effect. Assim, acho que isso aqui também não é. Isso aqui é. Esses termos aqui não importam em muita coisa para a prática, mas, como vocês vão ver, isso aqui caiu na Defensoria de São Paulo, no 7º concurso, caiu mais algum outro aqui, então eu vou passar para vocês, porque pode cair de novo, né? Então vamos lá. Questão aqui que caiu no concurso da Defensoria, no 7º concurso, acho que é de 2015 ou de 2014, concurso. Intimado de uma sentença contrária aos interesses do autor por ele representado, o defensor público observou que o magistrado de primeiro grau invocou a aplicação de uma súmula do Superior Tribunal de Justiça para afastar a sua pretensão. Pesquisando os precedentes que deram ensejo à súmula, concluiu que as hipóteses fáticas que geraram o precedente eram substancialmente diferentes do caso julgado. Inconformado, apela dessa decisão. Utilizando a técnica correta, o defensor deverá alegar a nulidade da sentença em razão de erro em judicando, pedir o afastamento do binding effect que decorre das súmulas do Superior Tribunal de Justiça, pedir a superação do precedente mediante overruling, pedir o afastamento do precedente mediante distinguish, ou ajuizar a reclamação junto ao Superior Tribunal de Justiça pelo descumprimento da súmula. O que vocês acham? D. Acho que é a D. Isso mesmo. Então, por quê, né? Aqui no enunciado, questão, vocês sempre têm que olhar para o enunciado, o que ele está te dando. O defensor concluiu que as hipóteses fáticas que geraram o precedente eram substancialmente diferentes do caso. Então, quer dizer, aquele precedente não diz respeito àquele caso concreto, né? Então, é a D, exatamente, distinguish. Tudo bem. Vamos para uma próxima. Outra questão de 2018, FCC também, Defensoria do Maranhão. O excerto. E aqui ele coloca um trecho do livro do Cruz e Tucci, professor. Passagem da motivação do julgamento que contém argumentação marginal ou simples opinião, prescindível para o deslinde da controvérsia, e que não se presta para ser invocado como precedente vinculante em caso análogo, mas pode perfeitamente ser referido como argumento de persuasão. O autor refere-se a overruling, ratio decidendi, distinguish, obter ditum ou stare decisis. Obter dictum. Aí, obter ditum. Quer dizer, argumentação marginal, prescindível, quer dizer, dispensável para o desvio da controvérsia. É tudo aquilo que o desembargador falou, que o ministro falou, que não importa. Muito bem, vocês já acertariam várias questões aí. Aqui, por último, aqui nessa introdução aos precedentes, só coloquei aqui para vocês, isso aqui que os juízes e os tribunais, a questão dos precedentes obrigatórios, né, que está no CPC de 2015. Então, os juízes e tribunais observarão, né, aqui o tribunal, aqui o código ele usa um verbo no imperativo, com as decisões do STF em controle concentrado, os enunciados de súmula vinculante. Então, isso aqui já era vinculante antes, né? Acórdãos e incidente de assunção de competência ou
de resolução de demandas repetitivas em julgamento de recurso extraordinário e especial repetitivos. A gente vai ver todos esses mecanismos aqui nas próximas aulas, tá bom, gente? Os enunciados das súmulas, orientações de plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Eu acho que, assim, o importante é isso. Depois vocês leem o artigo todo, tá bom? E eu acho que a gente acaba por hoje, porque a próximo tema seria recursos em espécie, mas agora, que horas que tem acabado as aulas aí de vocês? Porque para eu Professor, começar uma... tem muita vai lá. variação entre os professores, né? Normalmente Ah, as aulas duram 1h30, tem professor que leva até as 9, a depende gente do... já, então a gente já está nos 15 para as 9. Por exemplo, agora eu começaria recursos em espécie, o primeiro apelação. E aí já é um tema grande, né? Eu acho que para começar agora não vai dar, e aí vai ficar pela metade. Eu acho que a gente deixa para a próxima, pode ser? Pode ser sim, professor, fica a seu critério. Vocês têm alguma dúvida, alguma questão aí sobre o que a gente conversou hoje? Não? Então é isso, gente. Obrigado pela audiência aí. Espero que tenham aproveitado a aula. Qualquer dúvida eu fico à disposição, tá bom? Já tenho uma próxima aula marcada. Eu acho que eu vou precisar de mais, pelo menos duas, tá? Para acabar todos os recursos e os incidentes aqui com tranquilidade, mas aí eu marco em seguida, tá bom? Então é Tá isso. ótimo, Fico à disposição professor. de vocês. Nós que agradecemos, professor. A gente costuma sempre tirar uma foto ao final das aulas. Renan, você quer Uhum. me ajudar a tirar uma foto? Não sei se... Acho que... Eu posso tirar daqui também, se você Oi, quiser. Pode posso tirar, Mariana, sim. por gentileza. Acho que seria bom meio que ter uma pré-gravação antes, né? Não Desculpa, deixa eu encerrar. Muito obrigado, Isso. Vitor, por fazer esse lembrete. Deixa eu encerrar aqui só um instantinho.